O área militar, como sempre, avança nas análises sobre a guerra na Ucrânia. Semanas atrás, havíamos relatado que o cerco estava se fechando a cada segundo para o Ocidente, à medida que os produtos agrícolas ucranianos não chegam às mãos das potências. Sem grãos, diminuem-se as ofertas e os preços do mercado aumentam, e consigo a impopularidade dos líderes. A Ucrânia, ao lado da Rússia, sempre foi uma das principais fornecedoras de grãos do mundo. A Rússia bloqueou seus portos após a invasão, e um acordo foi negociado para permitir a saída dos grãos. A Rússia, recentemente, destruiu tudo após decidir neste verão de se retirar da iniciativa de grãos do Mar Negro. Um acordo mediado pela ONU e Turquia, que anteriormente possibilitou à Ucrânia exportar com segurança dezenas de milhões de toneladas de grãos durante a guerra. Recentemente, o secretário de Estado americano Antony Blinken declarou que indicou a condição sob a qual as negociações com a Rússia são possíveis. O secretário, que visitou a capital Kiev recentemente e se reuniu com o presidente Zelensky, declarou sobre a alegada disponibilidade da Ucrânia para negociações. Mas o cerco está se fechando consideravelmente para os europeus e americanos, na enorme pressão que recebem dos principais fornecedores e indústrias locais no recebimento de grãos e produtos agrícolas advindos do leste europeu. Com base nesta tensão, a Polônia não fornecerá mais armas à Ucrânia. Isso foi declarado abertamente pelo primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, no meio da crescente tensão entre Varsóvia e Kiev, numa disputa sobre as exportações de cereais. A Polônia tem estado entre os mais ferrenhos apoiadores da Ucrânia desde a invasão russa no ano passado, e é um dos principais fornecedores de armas de Kiev. O país também acolhe cerca de 1 milhão de refugiados ucranianos. Mas Morawiecki pareceu sinalizar na quarta-feira, 20 de setembro, que as relações estavam prestes a mudar radicalmente. Já não transferimos armas para a Ucrânia, porque agora estamos a armar a Polônia com armas mais modernas, foi o que declarou o primeiro-ministro, falando em resposta a uma pergunta de um repórter sobre se Varsóvia continuaria a apoiar Kiev com armas. Mas isso já fora analisado e levantado pelo área militar antes. A OTAN e Kiev avaliaram uma série de escolhas importantes para levar os grãos ucranianos aos mercados mundiais, depois que a Rússia se retirou da iniciativa de grãos do Mar Negro e começou a atacar os portos marítimos e fluviais ucranianos. Todo o Ocidente e Kiev estavam procurando alternativas naquela época e, pasme, segundo analistas da Escola Fletcher de Direito e Diplomacia nos Estados Unidos, descobriu-se que não havia nenhuma alternativa viável. Até agora, de acordo com a União Europeia, 41 milhões de toneladas métricas de grãos, sementes, oleaginosas e produtos relacionados deixaram a Ucrânia pelas vias da solidariedade. Trata-se de uma das rotas viáveis lançada pela Comissão Europeia ainda no ano passado, chamada de Plano de Ação de Faixas Solidárias, para estabelecer rotas alternativas para as exportações ucranianas por via ferroviária, rodoviária e hidroviária. Essas vias passaram pela Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia e Eslováquia. Segundo a Europa, as vias facilitaram a exportação de cerca de 60% dos grãos da Ucrânia desde o início da guerra. Os 40% restantes foram exportados por meio da iniciativa de grãos do Mar Negro. Depois de se retirar do acordo de grãos, a Rússia pulverizou os portos ucranianos do Mar Negro para impedir o embarque de grãos importantes para a economia da Ucrânia. Uma maneira de forçar o Ocidente a parar o apoio incondicional a Kiev, pela impossibilidade de se atestar novas rotas alternativas da capacidade total do Mar Negro. Já conferiu as nossas novas camisetas na loja Área Militar? As estampas estão incríveis, temos canecas, botões e tudo por um preço justo que cabe no seu bolso. Acesse umapenca.com/área militar. O Kremlin conseguiu colocar a Ucrânia em uma situação desesperadora, usando armas e violência diversa para compensar as dificuldades no campo de conflito. A Ucrânia está bombardeando sistematicamente a infraestrutura portuária e agrícola da Ucrânia, após se retirar do negócio de grãos. Com esta clara decisão da Rússia em minar as infraestruturas, a economia de exportação ucraniana entra mais em ruína e que reflete na insegurança alimentar, não das nações mais pobres, mas das grandes potências.
Com esse cenário, cresciam as possibilidades de nações do Ocidente reduzirem o apoio financeiro ibérico pela falta de interesse recíproco com Kiev. E não demorou muito para a Polônia anunciar o fim da ajuda, a primeira nação a abandonar o barco. As tensões entre Varsóvia e Kiev aumentaram nos últimos dias após a imposição pela Polônia de uma proibição às importações de cereais da Ucrânia, numa tentativa de proteger os interesses dos agricultores polacos. Vamos explicar com mais detalhes. Em maio de 2023, a União Europeia permitiu que os 5 países da Via da Solidariedade proibissem as vendas domésticas de trigo, milho e oleaginosas ucranianas até 15 de setembro, enquanto permitia que o grão transitasse por eles. Desde que a iniciativa do Mar Negro expirou, vários desses países pediram uma extensão da proibição e a União Europeia prometeu considerá-la. Isso porque uma das rotas alternativas pela fronteira oeste ucraniana é muito viável. É claro que demanda maior tempo e logística. No entanto, o esforço está sendo criticado pela pressão política de agricultores e vários vizinhos de Kiev na União Europeia, que temem que parte dos grãos ucranianos seja desviada para os seus mercados domésticos, derrubando os preços de suas próprias safras. A Ucrânia então respondeu à proibição avisando a Polônia, bem como a Hungria e a Eslováquia, outros membros da União Europeia, de que iria apresentar uma queixa à Organização Mundial do Comércio. O primeiro-ministro Morawiecki, por sua vez, alertou que ampliaria a lista de produtos ucranianos proibidos de importação se Kiev escalasse a disputa de grãos para um nível internacional. Kiev se incomodou e muito com isso. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Oleg Nikolenko, escreveu no Facebook: "Pedimos aos nossos amigos polacos que deixem de lado as suas emoções. O lado ucraniano ofereceu à Polônia um caminho construtivo para resolver a questão dos cereais." Meses atrás, havíamos relatado que, a partir do conflito no leste europeu, a Polônia se viu como um corredor de defesa natural bélico contra a Rússia, e em favor dos outros estados europeus que se localizam mais a oeste do continente. E temendo ser invadida num primeiro ataque russo, mesmo protegida pelo artigo 5º da OTAN, o governo polonês se mobilizou nos bastidores e que poderá tornar a nação o principal membro militar da aliança. Ajudar a Ucrânia tornou-se um desdobramento natural da modernização rápida de um exército da Polônia. O orçamento de defesa polonês já era alto, em torno de 2,4% do PIB. Agora está subindo para 4%. A Polônia tem 114 mil soldados de combate, mas almeja 300 mil. 250 mil deles profissionais, 50 mil na reserva. E dentro deste programa, Polônia contratou 32 caças furtivos F-35 de 5ª geração com o Pentágono americano. E os aviões sul-coreanos também estão a caminho para complementar esse programa ambicioso e se tornar uma das forças armadas mais poderosas da OTAN.